Devemos buscar dons espirituais? O que Paulo realmente ensinou? Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Eu quero responder, biblicamente, uma das questões mais debatidas quando o assunto são dons espirituais, que é a seguinte: o cristão deve pedir dons espirituais específicos a Deus? Muitos afirmam que sim. Outros acreditam que basta pedir e Deus concederá o dom desejado. Alguns chegam até mesmo a ensinar métodos para receber determinados dons. Mas será que foi isso mesmo que o apóstolo Paulo ensinou? Se a gente analisar textos como 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31 e 14, versículo 1, realmente ordenam que os crentes peçam dons específicos ao Senhor? Ou será que existe uma outra interpretação mais coerente com o contexto do capítulo? Nesse estudo, nós vamos examinar cuidadosamente as Escrituras Sagradas, vamos estar sempre nos reportando ao texto na língua original, o grego koiné, que está aqui ao lado, para que a gente venha fazer uma interpretação que talvez desafie algumas ideias bastante populares. Quem distribui os dons? Antes de chegar aos versículos normalmente utilizados para defender a busca dos dons, precisamos começar onde Paulo começou. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, lemos: Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo a cada um como quer. Em outras versões, como lhe apraz. Observe a clareza do texto bíblico, o qual vou deixar destacado. Não é o crente que escolhe o dom. Não é a igreja que vai determinar o dom. Não é o pastor que distribui os dons, é o Espírito, porque diz, mas um só e o mesmo Espírito, numa referência ao Espírito Santo de Deus. E Paulo vai utilizar uma expressão muito forte, porque ele diz assim, repartindo particularmente a cada um como quer. O texto não diz conforme cada um pedir, nem conforme cada um desejar, mas como quer. Essa é a primeira verdade que precisamos estabelecer, porque o contexto continua. Paulo não para por aí. Vamos para o versículo de número 18. Olha bem o que nos diz a palavra de Deus. Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. No versículo 18, ele afirma: novamente, aparece o quê? A soberania divina. É Deus que determina o lugar, é Deus que determina a função, é Deus que determina o ministério, é Deus que determina os dons. Mais adiante, o apóstolo Paulo vai fazer algumas perguntas que a gente não pode deixar passar em branco. Porque ele diz assim: e a uns pôs na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, etc e tal. E no verso 29, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Têm todos dom de curar? Falam todos em línguas? Interpretam todos? A resposta esperada é não. O que que isso significa, meus irmãos? Que nem todos recebem os mesmos dons. Nem todos exercem as mesmas funções, porque Deus distribuiu segundo a sua vontade, que é soberana. Agora, naturalmente, a gente pode ir para o versículo de número 31, esse que vai ser destacado para facilitar a localização, se porventura você estiver no celular, quando não, no notebook ou computador, ou ainda na TV. Pois bem, mas procurai com zelo os maiores dons. Ademais, eu vos mostrarei um caminho sobre modo excelente. Quando a gente se reporta a esse versículo, muitos vão interpretar da seguinte forma: peçam a Deus dons específicos. Mas acontece que o texto não está dizendo para que você, crente em Jesus, venha pedir um dom específico, seja ele qual for.
Porque o contexto aponta nessa direção? Absolutamente não. Porque Paulo, observe, ele acabou de dizer que Deus distribui como quer, que nem todos possuem os mesmos dons e que Deus organiza o corpo segundo a sua vontade, a vontade soberana de Deus. Seria estranho que imediatamente depois ele dissesse: agora escolham os dons que vocês querem receber, porque isso ia criar uma enorme tensão dentro do próprio capítulo. Veja o verbo utilizado pelo apóstolo Paulo. É este aqui, zelute. Zelute, literalmente significa ter zelo, valorizar, dedicar-se, desejar intensamente. É verdade que ele pode envolver o desejo, mas não necessariamente significa pedir ou solicitar algo. Em vários contextos bíblicos, a ideia principal é valorizar algo como importante. Portanto, uma leitura possível é: valorizem os melhores dons, ou reconheçam a importância dos dons mais úteis. O apóstolo Paulo está chamando a atenção para isto, não é para que as pessoas viessem buscar dons específicos, mas que eles pudessem olhar para aqueles dons já distribuídos segundo a soberania de Deus, através do seu Santo Espírito, e pudessem valorizar os dons, os melhores dons, reconhecer a importância destes. Ou ainda, Paulo está dizendo: tenho apreço pelos dons mais edificantes. Agora, surge aquela pergunta: o que são os dons melhores? E é uma pergunta fundamental. Melhores para quem? Algumas pessoas vão dizer maiores dons ou melhores dons, mas a ideia vai ser sempre a mesma. Mas melhores para quem? Melhores para quê? É uma outra pergunta. Porque Paulo vai responder no capítulo 14. Os melhores dons não são os mais espetaculares. Os melhores dons são os que mais edificam a igreja. E esse é o tema dominante da passagem. A questão dos coríntios era que eles estavam fascinados com manifestações impressionantes, mas Paulo vai conduzi-los para uma outra direção. Ele pergunta: o que realmente edifica o povo de Deus? O capítulo 13 muda tudo. Logo após Paulo dizer: procurai os melhores dons, ele vai fazer algo surpreendente. Ele não ensina como receber dons. Ele não ensina como pedir dons. Ele não ensina técnicas espirituais. Ele começa a falar sobre o amor e afirma: eu vos mostrarei o caminho sobre modo excelente. É isto que o apóstolo Paulo diz. Ademais, eu vos mostrarei um caminho sobre modo excelente. É o amor, meus irmãos. Isso já deveria nos fazer refletir. Se o foco do apóstolo Paulo fosse ensinar como adquirir novos dons, seria estranho interromper o assunto para dedicar um capítulo inteiro ao amor. Mas se o foco é corrigir prioridades, então tudo faz sentido. Acontece em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. O texto diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Mas, uma vez, muitos entendem: peçam o dom de profecia. Não é isto que o texto está dizendo. Observe o contexto. Durante todo o capítulo 14, Paulo está comparando línguas e profecia. A discussão não é como alguém recebe profecia. A discussão é que dom produz maior edificação para a igreja. E por isso ele vai afirmar que o que profetiza edifica a igreja. E esse é o centro do argumento. A preocupação do apóstolo Paulo não é a aquisição do dom. A preocupação do apóstolo Paulo é a utilidade do dom. E eis agora uma leitura alternativa. Dentro dessa perspectiva, Paulo estaria dizendo algo semelhante a isto: Igreja de Corinto, parem de exaltar dons impressionantes apenas porque parecem espirituais. Valorize os dons que realmente fortalecem o corpo de Cristo. Isto harmoniza perfeitamente com todo o contexto.
Os dons continuam sendo distribuídos pelo Espírito. A igreja, por sua vez, deve reconhecer quais deles promovem maior edificação coletiva. Isso significa que não podemos orar? Não necessariamente. Todo cristão pode orar. Por exemplo, Senhor, capacita-me para servi-lo melhor. Ou ainda, Senhor, usa a minha vida para edificar a tua igreja. Mas isso é diferente de afirmar que Paulo está ensinando uma busca individual por dons específicos. O foco do texto não parece ser como receber um novo dom espiritual, mas como utilizar corretamente os dons que Deus já distribuiu. E qual é a nossa conclusão? Ao examinarmos 1 Coríntios, capítulo 12, 13 e 14, percebemos que o grande tema de Paulo não é a obtenção de dons. A grande temática é a edificação da igreja. O Espírito Santo distribui os dons como quer, como lhe apraz. É Deus que vai organizar o corpo como quer. E nem todos os membros têm os mesmos dons. E é por isso que o apóstolo Paulo fala sobre os melhores dons ou maiores dons. Uma interpretação bastante coerente é que e deseja, esteja chamando a igreja a valorizar e incentivar os dons mais úteis para a edificação do corpo de Cristo. Talvez, meus irmãos, a pergunta correta não seja qual dom eu quero ter, mas como posso servir melhor a igreja com os dons que Deus soberanamente decidiu conceder? Percebeu como a pergunta é diferente da anterior? É essa mudança de perspectiva que vai fazer toda a diferença. Se este estudo sucinto foi útil para você, você pode fazer algumas coisas. Deixe esse comentário, curta esse vídeo e compartilhe também. Que Deus venha abençoá-lo rica e abundantemente e até o nosso próximo estudo bíblico.